Olá pessoal, no momento que eu gravo esse vídeo, o mundo está assistindo essa guerra horrível entre Hamas e Israel. Está deixando muitas vítimas civis de ambos os lados, israelenses e palestinos. E muita gente está tentando compreender melhor a situação, o que está acontecendo. Então estou gravando alguns vídeos que falam sobre o assunto. Hoje eu vou falar sobre um livro que é fundamental, é canônico nessa questão, para poder compreender o que acontece lá. É A Questão da Palestina, do Eduard Said. Vamos falar dos principais pontos dele, esmiuçar bem. Eu sou o professor Fernando Rocha e esse é o canal Quinta Brigada. A Questão da Palestina, do Eduard Said, é um livro fundamental para a compreensão do assunto, porque ele foi o primeiro a abordar de forma concisa, de forma clara, o que eram os palestinos, o que é o povo palestino, qual a sua origem, o que acontece na região da Palestina. É um livro escrito pelo Eduard Said. O Eduard Said ele era palestino de nascença, ele nasceu em Jerusalém, só que a família dele tinha negócios em Alexandria, no Egito, então ele passou a infância e a adolescência dele entre esses dois locais. Até o momento que o pai dele resolveu sair definitivamente de Jerusalém, não estava gostando da situação que estava se desenvolvendo naquele período, né, com a iminente criação ali do Estado de Israel. Então ele começa a viver na adolescência ali em Alexandria. Ele é educado num colégio inglês, né, os pais dele, apesar de serem árabes, eles eram cristãos e protestantes, né? Inclusive o nome dele, ele até fala, um negócio meio esquisito eu ter esse nome Eduard e o sobrenome árabe Said. Então isso marcou muito a formação dele, essa duplicidade entre suas origens árabes e a sua formação ocidental. O pai dele tinha servido no exército americano durante a Primeira Guerra Mundial, então ele ganhou cidadania. E aí o pai dele, ele também ganha essa cidadania, né, através do pai dele. O pai dele manda ele para os Estados Unidos. E é lá que ele faz a vida dele toda, né, a vida universitária dele. Ele se forma em letras e depois ele começa a fazer o restante dos estudos dele na área do pensamento, de filosofia. E ele se torna um professor universitário famoso. Ele escreve alguns outros livros dessa questão do Ocidente e Oriente, essa coisa que sempre ficou dentro dele, né? Com destaque para o Orientalismo, que é um livro que ele escreveu antes de escrever A Questão da Palestina, que trata justamente essa questão da visão que os ocidentais têm sobre o Oriente, principalmente o mundo árabe, né? E que ele fala que é insuficiente para explicar o que é o Oriente, né? que é essa outra cultura, que é uma visão muito deturpada desses caras que eram chamados de orientalistas, né? Que eram ocidentais que estudavam a cultura oriental. Depois disso, ele escreve A Questão da Palestina, justamente uma escrita orientada para esse público ocidental, norte-americano, que não entendia muito bem o que era a Palestina. Na época, Palestina, no Ocidente, era exclusivamente, o significado de palestino era terrorista. Os palestinos são os caras que sequestram avião, que praticam terrorismo, né? Só tinha essa visão. Então ele falou, isso não é uma visão justa para se abordar o tema. Então ele vai e escreve esse livro, A Questão da Palestina. Eu considero que ele tem dois pontos principais, duas linhas principais. Ele aborda a questão sobre vários pontos, mas tem dois principais. O primeiro ele coloca logo no início do livro, que é a relação entre a experiência palestina e o sionismo. Lembrando, o sionismo é uma ideia, né, de finais de século XIX na Europa, que pregava que os judeus de todo o mundo tinham direito a um lar nacional, e depois o desenvolvimento da ideia levou a que esse lar fosse a região da Palestina.
o Eduardo Said coloca logo assim na introdução do livro: a experiência palestina tornou-se uma experiência de autoconsciência quando a primeira onda de colonialistas sionistas chegou à costa palestina no início dos anos 1880. A partir daí, a história palestina toma um rumo peculiar e bastante diferente da história árabe. Evidentemente, há muitas ligações entre o que os palestinos e os árabes fizeram no século XX, mas a principal característica da história palestina, o encontro nacional traumático com o sionismo, é própria da região. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que já existia o povo que vivia na região da Palestina, mas antes da chegada do sionismo, eles eram muito mais identificados apenas com fazendo parte do mundo árabe. Tá? E a partir do contato com o sionismo, eles começam a desenvolver um sentimento de pertencimento próprio, de uma experiência própria dos árabes que viviam naquela região. O outro ponto fundamental do livro é a identificação que o Eduardo Said faz do sionismo com o imperialismo europeu, colonialismo. Tá? Ele também coloca logo no início, ele coloca uma frase que já dá para sacar que ele vai tratar dessa forma. Nossa história nacional revela uma disputa combalida com uma ideologia e uma prática ambiciosa e essencialmente europeia. Então ele vai começar o livro dele com um capítulo chamado A Palestina e os Palestinos, no qual ele vai fazer um histórico sobre o povo, a terra, essa ideia toda, e ele já vai colocar esses dois pontos aí, os dois pontos principais, né? A identificação da experiência palestina com o sionismo e a identificação do sionismo com o imperialismo. Ele coloca assim: por centenas de anos, existiu na terra chamada Palestina um povo essencialmente pastoril e, no entanto, social, cultural, política e economicamente identificável, cuja língua e religião eram, em grande parte, árabe e islâmica, respectivamente. Esse povo criou uma identidade com a terra que ele cultivou e em que viveu, que se tornou ainda mais forte depois que se tomou uma decisão quase exclusivamente europeia de restabelecer, reconstituir, recuperar essa terra para os judeus que deveriam ser levados para lá de algum outro lugar. E ele ainda completa assim: a questão palestina é, portanto, o confronto entre uma afirmação e uma negação. O Eduardo Said vai continuar desenvolvendo essas duas linhas ao longo de quase todo o livro. Tá? O capítulo 2 e o capítulo 3 também falam dessa questão da experiência palestina e dos palestinos em relação ao sionismo. Ele vai explicar, por exemplo, que o sionismo ele teve um alto nível de organização que os árabes não foram capazes de ter. Outra questão que se fala muito ainda hoje e que o Eduardo Said já tratava naquela época era a identificação do Ocidente, né, em identificar o antisionismo com o antissemitismo. Né? E ele rebate isso, ele fala isso em mais de uma ocasião no livro. Ele fala que não, isso é absurdo, a questão ali não é contra os judeus, e sim contra a ideia sionista. Outra questão que ele coloca também, que na época dele já se falava, e hoje em dia ainda se fala, é a comparação entre o sionismo e o apartheid. A gente tem que lembrar que em determinado momento o sionismo, na ONU, o sionismo foi considerado um racismo. Teve uma resolução da ONU que colocava o sionismo como um racismo. Depois Israel conseguiu derrubar essa decisão. Mas essa decisão chegou a ser votada e estabelecida pela ONU. Tá? E o próprio Nelson Mandela, ele falava isso. Ele falava, a luta dos palestinos contra o sionismo é muito semelhante à luta dos negros contra o apartheid na África do Sul. Ele chega a comparar também a atitude do colonizador sionista na Palestina com a do colonizador europeu na América, na África e na Ásia. O último capítulo do livro, ele muda um pouco o tom, porque já é mais voltado para o público americano mesmo, que ele aborda mais a questão, a posição dos Estados Unidos em relação a essa questão.
O livro todo é abordado de forma bem coerente, com bastante citação de fontes. Ele fez uma pesquisa extensa para poder escrever o livro. E inclusive chama atenção também muita citação de literatura, né? Afinal ele era professor disso, né? Então ele cita bastante bastantes obras literárias, tanto de palestinos como de outros povos do mundo. Lá pro final do livro também tem uma parte que é o que vem daqui para frente, né? Como é que vai ser o futuro. Então ele coloca simplesmente assim: duas coisas são certas. Os judeus de Israel permanecerão, os palestinos também. Então o que ele quer dizer com isso? Que não vai existir solução de um povo querer exterminar o outro. Esses dois povos eles estão ali por toda essa circunstância histórica por trás, que ele coloca toda no livro. Ele fala, não tem jeito, a gente vai ter que conviver. Palestinos e judeus aqui na Palestina vão ter que conviver. Então é bom que se chegue a um termo. A questão da Palestina provocou muita polêmica na era do seu lançamento, já era previsível. O Eduard Said foi atacado por muitos, assim como o livro anterior dele também, o Orientalismo. Ele foi muito atacado por esses caras que eram chamados orientalistas, né, porque estava como se estivesse se desfazendo, né, do trabalho deles e tudo mais. Já a questão da Palestina, ele foi atacado justamente por pessoas que eram na época, né, defensores do Estado de Israel e do sionismo. É o livro mais básico que tem para você começar a entender o que acontece naquela parte do mundo entre palestinos e israelenses. Tanto que muita coisa do que ele fala, como eu já falei anteriormente aqui, é repetida até hoje. Você vê aí em notícias, em fóruns na internet, em redes sociais, os argumentos, muitos vêm desse livro, do A Questão da Palestina, de Eduard Said. Se você quiser compreender a situação atual, é bom que você leia. Vou continuar fazendo vídeos sobre essa situação, para vocês compreenderem melhor, e sempre na torcida que isso acabe o mais rápido possível, que tá difícil de acompanhar os noticiários, tá um desgaste emocional muito grande, e perdas de muitas vidas inocentes, certo? Se você me ajudar aí, você pode se inscrever aí no canal, tá? Só clicar aí um botãozinho, não vai fazer diferença nenhuma aí no seu dia, tá? Dá um likezinho para fortalecer também, e se quiser conversar sobre o assunto é só colocar nos comentários, tá bom? Grande abraço a todos e até a próxima.